Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por estas palavras, ele quer dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em detrimento daqueles que são mansos e pacíficos, que a estes últimos falta geralmente o necessário, enquanto que os outros possuem em excesso. Ele promete que a justiça será feita assim na terra como no céu, porque eles são chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e violento. O Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, capítulo 9, itens 5, versos 6 a 8. Cartilha, nona pequena carta. Os mansos e pacíficos herdarão o reino. A alma em travessia da noite para o dia. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás, então, que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aprendiz do Evangelho, purificar o coração, através destas imagens, meditar na travessia dos estados da alma e como é possível realizar a reforma íntima apregoada pela doutrina dos Espíritos. Querido aprendiz, os passos da aprendizagem vão contornando a grande noite da ignorância espiritual. A doutrina espírita, em seu corpo teológico, pinça a virtude da obediência para ilustrar o largo e profundo conceito de amor a Deus. Obediência tem sua raiz semântica no termo obediere, que por sua vez significa audiere, ou seja, ouvidos de ouvir. Ouvidos prontos a atender o chamado ou obedecê-lo. Esta virtude determina a relação suprema e sublime com os campos da vida maior. Busquemos compreendê-la em seu amplo sentido de amor fraterno. Conta-se que certa vez uma alma andava pela grande noite. Conta-se que ela andava no jardim do céu, no campo da luz, onde viviam almas aprendizes das virtudes. Ensinava o irmão, morador daquele campo, espécie de pastor daquelas paisagens e das almas que ali chegavam, lindas lições de amor. Nas manhãs, almas em volta dele escutavam suas palavras. Era como se atrás dele houvesse uma árvore de luz, e suas palavras eram como frutos doces que ele ia apanhando e servindo a cada um ali presente. Conta-se então que uma certa alma pegava aqueles frutos e quando ia colocá-los na boca sentia algo estranho e acabava por não comê-los, jogando-os fora. O irmão daqueles campos, vendo esta alma com dificuldades de se alimentar daquela árvore, chamou-a em uma certa manhã e lhe disse: Alma, é bom que não permaneças neste jardim.
Aqui só pode habitar aquele que se alimenta dos frutos que estes campos produzem. Veja a luz da manhã. Aqui só pode habitar quem a obedece e se torna semelhante a ela. Veja o rio que atravessa o campo. As águas desaguam e há que se obedecê-las. Veja a árvore viva, eterna, que jamais conheceu a esterilidade. Aqui vivem os que a imitam. Almas que não obedecem à luz e não iluminam, queimam-se com o próprio calor e tornam-se cinzas. Aquelas que não obedecem ao desaguar dos rios, tornam-se poços profundos, águas estagnadas e abissais. Não banham a terra e não a fertilizam, impedindo assim que a vegetação cresça e os animaizinhos nasçam. E ainda, aquelas almas que não obedecem às árvores, dando sombra a quem passa, alimento a quem tem fome, tornam-se galhos ressecados. O tronco, oco, hastes rijas e desprovidas de capacidade de conduzirem a vida, de frutificarem. Por isso tudo, alma, atravessarás a pequena porteira de luz lá no horizonte e viverás algum tempo na grande noite e na grande floresta, até que aprendas a obedecer à natureza e poderás voltar ao campo da vida eterna. A alma olhou o pastor e pensou consigo mesma: como podia obedecê-lo se não obedecia à luz gerada por Deus, às águas geradas por Deus, à árvore gerada por Deus? Esta alma havia se esquecido de que o pastor daqueles campos também foi gerado por Deus, tal qual a luz, a água e a árvore. Esqueceu-se também que ela própria foi gerada por Deus, assim como tudo que vive. Esta é a nossa história. História de toda a alma esquecida de sua condição de criatura, esquecida de seu Criador. É importante essa lição e sua avaliação, porque o aprendiz do Evangelho é um candidato a viver nos campos da árvore da vida eterna. Aquela alma olhou o irmão dos campos da luz e entre eles um diálogo acontece. Além da pequenina porteira, conta-se que vive o sofrimento. Não, responde o pastor àquela alma, vive o aprendizado. Vivem as lições de Deus. Diz a alma, em resposta, conta-se que a grande noite tem olhos devoradores. Não, alma, a grande noite tem olhos apenas. Basta obedecê-la, se é noite, há que se dormir. E se eu não dormir? Só aí ela lhe devorará com seus grandes olhos para lhe ensinar a obedecê-la. Dizem que na grande floresta há serpentes rastejantes que arrastam as almas para os chãos e aves enormes que carregam as almas nos bicos para os abismos. É verdade, responde o pastor, mas apenas para aquelas almas que viajam pela floresta sem o seu guia. E quem será o meu guia? Eu mesmo. Se me ouvires, dar-te-ei todos os caminhos seguros para a travessia. Também te farei invisível para as serpentes e as aves agoretas. Aquela alma, então, após a promessa do pastor, resolveu ouvi-lo e saiu a caminho. Lá na linha do horizonte, uma alma caminhava. Atravessava o pequeno portal. Atrás dela, um sol a seguia, o pastor, irmão das almas. Na grande noite, a alma, desobedecendo a lição deixada pelo guia, não adormeceu. Foi tragada por abissais olhos, dores imensas em seu corpo, a desesperança, o nada, a amarga escuridão, as formas invisíveis. Enlouqueceu, gemeu, chorou, imprecou, dormiu, acordou. Perdeu-se o tempo até que certo dia lembrou-se. Há um guia, o pastor, e chorou, chamando por ele. Quem somos nós? Os aprendizes deste pastor de luz. Como a alma na grande noite, também andamos por esse sombrio vale e clamamos. Uma voz se fez ouvir retornando, a voz do Consolador,
Doutrina Espírita.